bem, a nossa meditação de hoje, o título será Na Direção Certa. Na Direção Certa. Em Lucas, no capítulo 8, do versículos 22 a 25, diz assim: Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem, e eles lhe obedecem? Olha, Jesus tinha dado uma tarefa para os seus discípulos e Jesus disse para eles que eles deveriam passar para o outro lado do mar da Galileia. E eles partiram. E essa travessia, ela tem mais ou menos 10 quilômetros. Mas como os discípulos eram homens, vários deles eram homens experimentados no mar, então não era uma tarefa difícil. Eu diria que era algo do cotidiano deles. E parecia realmente algo muito simples. E a viagem começa então muito bem. Então Jesus, ele pega no sono. Aconteceu o que os discípulos não esperavam. Uma tempestade de vento balançou aquele mar de tal forma que aquele barquinho estava sendo inundado pelas águas. Eles tentaram de todas as formas, mas eles não conseguiram estabilizar, e outra, eles não estavam conseguindo sair do lugar. Sabe, meus irmãos, tem coisas que elas vão acontecer em nossas vidas, exatamente coisas que nós não estamos esperando que aconteça. Infelizmente, isso pode acontecer na minha vida, na sua vida. E essa tempestade era de vento muito forte, e esse vento, claro, estava agitando as águas. Os discípulos lutaram com todas as suas forças contra a fúria do vento e das águas, mas o resultado é que o barco não saía do lugar e ainda estava se enchendo de água e com risco de afundar e todos eles morrerem naquele lugar. A tarefa de fácil passou a ser muito difícil. Eles despertam Jesus dizendo: Mestre, estamos perecendo. Então Jesus, despertando, em primeiro lugar ele repreendeu a fúria do vento e as águas. E a Bíblia diz que houve então uma bonança, uma tranquilidade. E em segundo lugar, ele pergunta para os seus discípulos: onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? E por que Jesus faz essa pergunta? Algo interessante. Porque eles lutaram com todas as forças dos seus braços, sabe? Contra aquilo que eles não podiam ver. Eles estavam vendo o balanço das águas, mas eles não estavam vendo o vento. Nós não conseguimos ver o vento, essa é a verdade. Muitas coisas, meus irmãos, que vão balançar com o barco da nossa vida são as coisas que acontecem no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós não temos uma visão, nós não conseguimos enxergar aquilo que acontece no mundo espiritual, mas ele existe, ele é real. O vento existe, ele é real, você não pode ver o vento. Você pode até ver a poeira que ele faz, o movimento das águas, mas o vento mesmo você não pode.
Então eles estavam tentando lutar, na verdade, com a sua força, com a sua capacidade física, com a sua capacidade mental. E a nossa grande luta está no mundo espiritual, essa é uma verdade. E no mundo espiritual nós vamos vencer, com certeza, pela fé. Mas olha só, uma coisa que eu quero me deter aqui é: quem foi que deu a direção de onde eles deveriam ir? Quem é que deu essa direção? Na verdade, foi Jesus que deu a direção. No versículo 22 do capítulo 8 de Lucas, ele diz, certo dia Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles estavam indo no rumo certo, na direção certa. Eles não estavam em um caminho errado, mas estavam no caminho que o Senhor, que o próprio Deus tinha dado a direção para eles. Uma coisa importante, meus irmãos queridos, que nós precisamos entender, é mesmo que tenhamos Jesus Cristo em nossas vidas, mesmo que nós cremos em Jesus Cristo, mesmo que nós sejamos fiéis ao Senhor, nós vamos enfrentar lutas em nossas vidas. Sabe, essa é uma verdade. E quer saber de uma coisa? Não fique triste. Não fique triste ou surpreso com as lutas que se levantam contra você. Nós estamos em um mundo de pecado, nós estamos num mundo imperfeito. E as lutas, elas vão se levantar, lutas de ordem material, lutas de ordem espirituais, luta na questão física, na nossa saúde, na nossa questão mental. Essas lutas, elas vão se levantar. E nós não devemos ficar, então, surpresos ou achando, puxa, por que essas lutas acontecem? Por que elas aparecem? Os discípulos estavam com Jesus. E se nós estamos com Jesus, assim mesmo, nós vamos enfrentar as lutas. Quando os discípulos não tinham mais o que fazer, eles foram ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma coisa interessante, meus irmãos queridos, é que através daquela tempestade, através desses problemas que eles estavam enfrentando ali, e até correndo risco de vida, então quando eles recorrem a Jesus, então Jesus repreende o vento, repreende o mar, e tudo se aquietou e fez completa tranquilidade. Então eles dizem: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece, até os ventos lhe obedecem? Sabe, meus irmãos queridos, as lutas, elas nos aproximam de Deus. Essa é a verdade. Sabe, eu vim para Cristo, eu entreguei o meu coração para o Senhor Jesus através dos problemas que eu estava enfrentando. Eu já tinha buscado solução em todos os lugares, mas não houve solução, não houve solução. Então, assim, num dos piores momentos da minha vida, então alguém me fala de Jesus Cristo e eu vou atrás de Jesus Cristo e eu encontro Jesus Cristo de braços abertos para poder me ajudar. Por isso eu não posso reclamar do que eu vinha enfrentando, porque Deus permitiu aquela luta, mas através daquela luta eu tive encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a cada problema e a cada dificuldade que nós encontramos em nossas vidas, nós vamos descobrir algumas coisas de Deus que só a experiência vai trazer isso, só a experiência que vai trazer isso. Sabe, Jesus nunca prometeu que nós teríamos uma vida assim, um mar de rosa, uma vida de mar de rosas, sem problemas e sem dificuldades. Na verdade, ele disse: nesse mundo vocês terão aflições. Mas sabe, meus irmãos queridos, apesar dele nunca ter prometido que nos daria uma vida de mar de rosa, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20 fala sobre isso. E eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, com Cristo, você sempre estará na direção certa. Sempre. Eu sei que o pecado, ele pode nos levar às lutas, mas muitas vezes
nós reconhecemos, puxa, que eu não estou no pecado, eu não me dei ao pecado, mas mesmo assim as lutas estão se levantando. Então, quando estamos com Cristo, mesmo estando na direção certa, podemos enfrentar as lutas. Agora tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, Ele livrou os discípulos daquela tempestade. Ele livrou. E Ele também livrará você das tempestades da tua vida. Porque Ele está com você. Ele sempre estará com você. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, ora por esse meu irmão, essa minha irmã que está em meio a lutas e problemas. E muitas vezes ficamos até chateados, Senhor Deus amado, porque não entendemos o porquê das lutas. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é quem nos conduz, Senhor Deus amado, nessa terra. E o Senhor pode até permitir que as lutas cheguem até nós, mas o Senhor nunca abandonará o barco da nossa vida. Obrigado. Que assim este meu irmão, esta minha irmã se sinta confortado, Senhor Deus amado, com a Tua palavra, com a Tua presença, com a Sua misericórdia, com a Sua graça e com o Seu grande e imenso amor. Senhor, oro e agradeço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, quero lembrar, mais uma vez, se esse vídeo te fez bem, compartilha ele. Compartilha para que outras vidas também sejam abençoadas. Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus.